muitas coisas boas, fortes para compartilhar com vocês. E eu quero falar sobre buscando o refúgio. Tá bom, vocês estão vendo aí já, né? Tá? O telefone da igreja, para alguma comunicação com a gente aí. Vamos ter muito tempo de mostrar esse telefone aí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ruth 2:12. Ruth 2:12. Eu ouvi essa semana um judeu messiânico. Quando eu falo judeu messiânico, é um judeu cristão. Eu acho que é americano. Ele discursou no dia 16, no começo das festas, do que eles chamam de Rosh Hashanah, que é as celebrações do fim do ano judaico. O ano judaico, esse ano judaico, é o 5.784. Terminou esse ano, já terminou 5.783, terminou agora dia 17, agora de outubro, começou o novo ano judaico. E esse homem discursou no dia 16, eu acho que até antes, mas ele discursou o seguinte, ele fala assim, o ano de 5.783 tem sido o ano das anomalias. Ele vai citando as anomalias. Está gravando já? Complicado, eu me comprometo muito. Mas ele fala, pessoas corruptas estão no poder. Anomalias governamentais, anomalias financeiras, anomalias nos comportamentos das pessoas, anomalia no trato sexual, no comportamento sexual. Ele vai falando das anomalias da natureza. Ele diz, tem havido no mundo uma operação de anomalias, de defeitos, de problemas profundos. E ele fala, 5.784 é o ano do choque, do espanto. Ele fala isso. Ou seja, a guerra não tinha começado em Israel. Não tinha começado. Ele fala, esse ano Deus vai começar a abalar as nações. Ele fala isso. Praticamente 20 dias antes do ataque dos terroristas em Israel. Então, só queria dizer isso para vocês, que Deus confirmando, e a sensação, de que está havendo o fim dos tempos, de que estamos aproximando do período do Apocalipse, isso está sendo muito forte, né? De tempo em tempo a gente passa por essa situação e não sei te dizer, realmente se a gente analisar os sinais, como alguém já falou, pelos sinais já está tudo pronto, o princípio das dores já existe, né? Não, talvez não é tão generalizado, mas aqui e ali, uma nação, outra nação, já está bem distribuído, situações assim de sinais dos fins dos tempos. Mas a gente tem que viver numa condição diferente. Eu vou ensinar para vocês a nossa postura. Qual é a sua postura diante da realidade do mundo e da vida? Eu vou ensinar qual é a posição que você tem que tomar. Você tem que buscar refúgio sob as asas do Senhor e viver debaixo das asas do Senhor. Essa é a minha e a sua posição. Quer venha o Apocalipse, o acontecimento dos terríveis que estão lá nas taças, toque das trombetas, as taças que serão derramadas da ira do Senhor sobre a terra. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação ou no meio da grande tribulação. Tem que ser antes ou no meio, porque depois não, depois Jesus está voltando com a graça tem. Arrebatamento, falar arrebatamento pós-tribulacionista não tem graça nenhuma. Para ser interessante tem que ser ou pré-tribulacionista, o arrebatamento vem antes da vinda de Cristo, ou antes, na verdade, antes do juízo final sobre a terra, ou mesmo
mesotribulacionista, que é no meio da grande tribulação. Mas uma coisa, nada disso você precisa saber tanto. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Em mim também. Toda pessoa de Cristo aqui também. Então, não se turbe o vosso coração. Entre debaixo das asas do Senhor e permaneça aí. Esse é o seu lugar. Esse é o reino de Deus. Onde é o reino de Deus? O reino de Deus é debaixo das asas do Senhor. O reino de Deus é morar em Gósen, a terra de Gósen. Porque Deus disse: eu vou fazer juízo sobre o Egito e sobre o faraó. Mandarei pragas sobre o Egito, mas sobre o acampamento do meu povo, Gósen, nenhuma mosca voará. Entendeu? Você entendeu? Então nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Se você ama a Deus, se você anda com Deus, não se preocupe. Não depende da sua axiologia. Que você pensa, que você acha, que você sente, nem de sentimentalismo, se você está debaixo das asas do Senhor. Eu vou começar com essa frase aqui que Boaz, quando Boaz estava já apaixonado por Ruth, ainda era só uma amiga, aliás, era uma serva que estava lá rebuscando as espigas de trigo no campo que ele tinha plantado. Boaz fala para Ruth, passa por ela e fala para ela assim: o Senhor retribua o teu feito e sejas ricamente recompensada pelo Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Nós buscamos refúgios debaixo das asas do Senhor. Ele sabia que ela era estrangeira. Ele sabia que ela escolheu voltar para Israel com a sua sogra Noemi. E ele já interessado, ele profetiza. A Ruth é a bisavó do rei Davi. A bisavó. Então, tem três caminhos nesta terra. Tem três caminhos, três níveis para você viver nesse mundo. Três tipos de vida, três estilos de vida, três tipos de vida, três condutas, três caminhos, três maneiras de viver. É o caminhar na terra, é o caminhar sobre as águas e é o caminhar sobre as asas do Espírito. O caminho da terra é o caminho de todos os homens, de todos os mortais. É o caminho da terra, o caminho do homem natural. Os homens, todos estão caminhando em caminho sobre a terra. Mas os que entregam a vida para Jesus já podem caminhar sobre as águas. Já tem fé para caminhar? Não. O que é caminhar sobre as águas? O que representa isso? É o caminho sobrenatural. Você já está no ambiente do sobrenatural. Coisas incríveis, coisas de Deus. As bênçãos de Deus podem vir sobre sua vida, porque você caminha sobre o sobrenatural. Agora tem um outro nível mais excelente, é aqueles que vão caminhar debaixo das asas do Senhor. Na verdade, vão voar debaixo das asas do Senhor. E uma vez eu vi um pastor falando isso. Aqueles que vivem debaixo das asas do Senhor, muitas vezes o Senhor pega, uma águia, que é a ideia da águia mesmo. A águia pega você que caminha embaixo das asas dele e ele joga você para cima e faz você voar acima das asas do Senhor. Isso é quando você está vivendo assim, cheio do poder, cheio da presença, cheio da unção de Deus. Você sente o vento do Espírito te balançando
descansando. Alguns que vivem debaixo das asas vão também ter experiências de estar sobre as asas do Senhor. Olha que impressionante. Lá em 2 Samuel 22, 10 e 11, eu modifico os versículos, sabe, gente? Porque eu pego o Almeida atualizada, que é a minha preferência, e às vezes eu dou uma olhada na King James, e aí eu pego uma coisa de uma coisa do outro, faço uma miscelânea, tá? Então, olha só, aqui diz o seguinte: o Senhor baixou ele os céus, baixou o Senhor os céus. Isso aqui já é uma figura de linguagem, né? Porque na verdade Deus não baixou o céu, Deus se abaixou, ele veio, baixou os céus e desceu, e teve sob seus pés densas escuridão. Olha que impressionante, gente. 2 Samuel 22, 10 e 11. 2 Samuel 22, tá? 22, não é 10 e 11. É capítulo 22. Verso 10. Agora verso 10. É muitos números, né? Okay. Aí é diferente, mas tudo bem. Vai com a minha aqui, que eu faço uma miscelânea. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob seus pés densa escuridão. Cavalgava ele um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Esse texto é um cântico de Davi. Davi estava cheio do poder de Deus. E o que Davi está falando aqui é completamente uma visão espiritual. É uma visão, ele está compartilhando uma visão. Ele viu que Deus desceu sobre a terra, desceu sobre Israel. Mas a presença de Deus, gente, ela traz escuridão. Por que traz escuridão? Porque quando a luz vai chegando, você não percebia a escuridão antes. Mas quando a luz vai chegando, quem está mais distante, ou quem está, na verdade, de costas para a luz, o que vê na frente? A luz, ela vai por um período, mas lá na frente você vê trevas, você vê escuridão. Não é? Se o lugar está muito iluminado, nas periferias, parece que até está mais escuro. Então, na verdade, é a presença da luz que realça as trevas. Então, quando você sentir muitas trevas, não se espante, não se assuste. Como alguém disse, vire para o outro lado, porque a luz está vindo atrás de você. Entendeu? Então, há uma presença ruim quando Deus está chegando. Mas fique firme, fique calmo. Olha só, ele cavalgava o querubim. E Deus precisa cavalgar o querubim? Eu diria para você que quem cavalga o querubim não era Deus, era o Cristo. Porque qualquer Deus que pode ser visível, até no Antigo Testamento, não é o Pai. O Pai nunca foi visto. Tudo de Deus que você pode ter visto é o próprio Cristo. Então, Cristo voava o querubim e foi visto sobre as asas do vento. O vento é o Pai. O vento é o Pai. Então, Deus voa nas asas. Deus voa nas asas do Espírito, nas asas do vento. Deus está no vento, Deus está dentro do Santo dos Santos, lá na tampa da arca. O que tinha em cima da tampa da arca? O propiciatório. O que tinha? 2 querubins. Querubins com suas asas abertas. Salmo 91, que é o Salmo de Moisés. Esse realmente viu muita coisa. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte,
o Deus em quem confio. O verso 4, o que diz o verso 4? Cobrir-te-ás com suas asas, e sob suas asas estarás seguro. Eu estou usando essa figura de linguagem que a Bíblia explora muito, que Deus é como uma águia, que é uma das aves mais poderosas, você sabe disso, da terra. Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Tá certo? Então, o voar nas asas do Espírito é uma vida de experiências na presença de Deus, no sobrenatural de Deus. É isso que eu estou falando para vocês. Você é um crente espiritual. Não abra mão disso. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para todo mundo. E já ensinei para você, tudo que você tem que orar, aprender a orar. E pedir para Deus que Ele te dê essas experiências. Que Ele prepara você para as suas experiências que você precisa. Não é? Eu já tenho testemunhado aqui, passei por 4 médicos, todos falando, você tem que tirar vesícula, tirar vesícula, tirar vesícula, tirar vesícula. Mas você vai lá no médico, vai ser hoje? Não, tem que fazer mais exame, mais exame, mais exame. Está me enrolando. Está me enrolando. A faca está aí, se quiser cortar, corta. Então, para de me enrolar. Fui para Deus. Deus, o Senhor não quer que tire a minha vesícula, então vai me curar. E aí nós tivemos um caminho de mudar completamente nossa conduta alimentar, de mudar nosso estilo de vida. Tinha que cortar um monte de coisa. Cortar e não comer. Cortar e cortar mesmo. Tirar da frente. Aí eu fiquei 30 dias orando a Deus para me preparar minha mente para eu mudar minha conduta. 30 dias eu orei e entrei e estou tão feliz, tão satisfeito que eu não vou mudar nunca mais. Toda a minha vida até eu morrer, esse é o meu estilo de vida. Aliás, não me chame para jantar, que eu não janto mais. Almoçar, onde eu conheço cachorro de guarda, que come uma vez por dia. É só um almoço mesmo que é caprichado. O restante é uma comida light. Mas, pesei hoje 64,400. Continuo perdendo peso. Mas estou leve, estou suave. O espírito está mais forte que a carne está mais fraca. Amados, repita comigo essa frase que Deus me deu essa semana. É uma frase que eu falei, caramba, Deus, essa frase o Senhor me deu, é sua, não é minha. Deus vai presentear com uma fonte de água de vida eterna aquele que lhe ofertou uma gota de amor. Essa é forte. Deus só quer uma gota. Ah, mas eu sou tão pequeno, tão fraco, tão pobre. Deus só quer uma gota do seu amor. Ele tem uma fonte para te oferecer. Um oceano. Deus vai te dar um oceano. Deus é assim, irmãos. Deus é extravagante. Né? Em Ezequiel 28, quero mostrar uma coisa legal para vocês aqui. Ezequiel 28. Isso aqui agora é profundo. Isso aqui é uma coisa meio filosófica agora. É um campo que eu gosto de mexer. Eu gosto de mexer. Estava no Éden. Quem que estava no Éden? Ezequiel 28. Falando de Lúcifer. Aqui está o verso 13. Eu não sei se é o verso 13. É o verso 13. Eu vou adiantar porque isso aqui é muita informação. Se eu entrar isso aqui, eu entro na satanologia. Mas tá bom. Onde é que estava
Satanás, Lúcifer, nessa época, o anjo de luz, Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa, se cobria, e aí vem as pedras. Ou seja, Lúcifer estava num jardim de delícias também, Éden quer dizer delícias, paraíso, a palavra paraíso também, literalmente a palavra Éden, mas não é um Éden na terra, esse Éden é no céu. Aqui na terra, pelo que eu sei, ninguém encontrou esse lugar aqui, que é um lugar de pedras preciosas. Eu até já contei, eu tive um amigo, um irmão, que ele teve uma experiência quase morte, ele foi atropelado por um caminhão, e ele caminhou sobre esse lugar. Eu fiquei sabendo essa história, depois de muitos anos ele me contou. Ele não contava para ninguém. Ele caminhou num lugar que era todo feito de pedras preciosas. Os prédios, os monumentos, ele foi caminhando sobre aquele planeta, aquela cidade, e era uma cidade de pedras preciosas, uma coisa maravilhosa. E ele ressuscitou, né? Ele voltou dessa condição. Então, aí veja bem, verso 14, tu eras querubim da guarda, tinha posição, tinha, querubim da guarda, quer dizer, o guarda dos querubins. A Bíblia fala de 4 querubins no trono de Deus, então ele era o 5º querubim, é uma conclusão óbvia. Permanecias aonde? No monte de Deus. Onde é que Deus mora? Deus mora no monte. Por isso que aqui na terra, o Monte Sião, ele é paralelamente comparado ao monte de Deus, o Monte Sião. Certo? Mas Deus, aqui, lógico, é o monte lá do céu, lá do céu dos céus, que é o céu de Deus. E, verso 15, perfeito eras no teu caminho, até que se achou iniquidade em ti. Pecado apareceu. Uma atitude, o que é o pecado? É uma atitude que não agrada a Deus. Uma atitude que Deus reprova. Esse é o conceito que você tem que entender. E aí ele foi fazendo várias coisas ruins, várias coisas feias, competindo com Deus, querendo o trono de Deus, falando mal de Deus pelas costas de Deus, como se pudesse falar mal de Deus pelas costas. E aí, verso 16, e pecaste. Houve iniquidade e pecaste. Qual a diferença? Iniquidade, irmãos, é ter prazer em fazer coisa errada. Isso é iniquidade. Pecado é falhar, é fracassar, é fazer uma coisa errada. Mas iniquidade é gostar e aprovar. É assim que eu sou, é assim que eu quero ser, é assim que eu vou fazer. Aí é iniquidade, não é? O que a gente vê nessa postura do terrorismo não é só fazer coisa errada, parece que eles têm prazer de fazer a coisa errada. E nem pelo islamismo, nem pelos muçulmanos, isso é capaz de ser compreendido, que alguém possa fazer tal violência, tal maldade, com contentamento, com alegria, não é? Como eles fizeram naquele ataque que deu início a essa guerra. Então, e pior é eles pensarem que estão certos. Porque, só no conceito deles, tá, gente? Não sei se vocês entendem disso, mas no conceito deles, eles são os escolhidos de Alá. Aquelas pessoas que eles mataram são filhos do diabo. Então eles não têm dó de matar os filhos do diabo. São filhos do diabo. Tem que matar, tem que destruir. São inimigos de Alá. São inimigos do Deus muçulmano. Ainda que, historicamente, vem da mesma raiz, o Deus de Abraão, que os judeus chamam de Jeová. Certo? E que para nós quem nos representa é Yeshua, Jesus. Então eles acham que estão fazendo grande maldade, porque eles estão destruindo filhos da serpente, filhos do diabo,
filhos das trevas. Então eles acham que vão fazer um favor para lá, fazer uma guerra santa, como eles chamam, jihad, guerra santa. Então olha só, olha onde o diabo vai destruindo profundamente a alma da pessoa, a mente da pessoa. Olha o nível de corrupção, a pessoa fazendo uma coisa louca, uma maldade louca e violenta, e achar que está fazendo um tributo a Deus. É isso que a gente está estudando. Ali diz o seguinte: qual é a consequência para Satã? Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Primeira consequência quando uma pessoa anda errado, presta atenção, porque o Espírito Santo pode falar uma coisa profunda no teu coração. A primeira coisa que vem para uma pessoa quando ela anda errado na presença de Deus é que ela não pode mais permanecer no monte de Deus. Ela tem que sair. Você não pode mais permanecer. Segunda coisa, ele sai profanado. Ele sai sob uma sentença de juízo. E terceiro, ele tem um destino: te farei perecer. E é muito incrível, porque perecer não é simplesmente matar, é morrer sem nunca morrer. É estar sempre num processo de morte, sem nunca mais voltar à vida. Te farei perecer. Por isso lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque essa é a segunda morte, é o juízo final. E, verso 17, agora vem a surpresa. Eu estou preparando você, irmão, essa cinezinha pode deixar longe de mim, senão eu atropelo. Irmãos, olha só, agora que vem onde eu queria. Por causa do teu resplendor, eu pus aqui essa expressão muito importante, porque esse resplendor de Lúcifer, essa luz que Lúcifer diz ter, é um resplendor de vaidade, de orgulho. Ou seja, porque você se considera que você tem uma luz, esse teu resplendor, essa tua luz, essa tua glória, essa tua força, esse teu poder, essa tua beleza, é o teu problema. Antes você fosse feio, e se humilhasse para Deus. Antes você fosse pobre, e se humilhasse para Deus. Mas porque você tem um resplendor, te castigarei. Falei o quê? Aonde Lúcifer foi lançado? Sobre? Então Deus jogou o diabo aqui? Sim. Quando Adão e Eva foram criados, a serpente já estava lá, no jardim. E Deus só fez o favor de falar para ele: guarda o jardim, cultiva o jardim, trabalha no jardim, trabalha com os animais, cuida desse paraíso, que a Bíblia diz que o Senhor fez o jardim do Éden para Adão e Eva. Não foi Adão e Eva que fez coisa alguma. Já achou pronto. Quando Deus te dá alguma coisa, é para você cuidar. Tudo que Deus te dá é para você cuidar. E você tem que tomar cuidado para não perder. E às vezes a gente perde algumas coisas. Mas a gente tem que viver lutando para guardar. Você tem que guardar. A Bíblia fala: guarda a tua coroa, né? Não é a esposa não, mas pode ser. A coroa é a luz de Deus, é a glória de Deus, a coroa é a auréola, a coroa é a unção de Deus, é a presença de Deus, é a bênção de Deus. A coroa é a posição que Deus te deu. Quem usa coroa é rei e rainha. Essa é a posição que Deus te deu. Certo? Então, aí você vai concluir comigo que quem pôs o diabo na terra é Deus. Mas para que Deus pôs o diabo na terra? Para ele,
Qual é o juízo de Deus que está sobre ele? Para ele perecer. Então, para que o diabo veio ao mundo? Para perecer. E como que Deus vai fazer o diabo perecer? É aí que eu e você entra na história. Está entendendo ou não? Você existe para fazer o diabo perecer na sua vida. O diabo não pode vencer você. Você tem o selo de Deus para vencer todos os males sobre esta terra, sobre esta vida. Deus colocou o diabo aqui para ele ser derrotado e você ser vencedor. Amém. Glória a Deus. Ah, pastor, mas é difícil. A questão da dificuldade, eu digo assim, a vida é uma bênção, mas não é fácil. Porque o segredo é você ficar debaixo das asas do Senhor. Aí fica fácil. Fica fácil. É que nem tentar voar. Eu não consigo voar, mas se eu entrar dentro do avião, eu vou. Jesus é o nosso avião. Jesus é a nossa aeronave. Você acha que é difícil porque você acha que tem que ser na sua força. Nunca é na sua força. É simplesmente você agarrar nos pés do Senhor. Agarra nos pés da águia. Quando ela levanta voo, você vai junto. Entendeu, meu irmão? Então, o destino do inimigo é perecer, mas Deus nos criou aqui para nos fazer o quê? A imagem e semelhança de Deus. Como é que eu vou ser a imagem e a semelhança de Deus? Eu tenho que derrotar o diabo. Pegou? Por isso que Deus não pode tirar o diabo da terra, porque o diabo está sendo usado para nos ajudar a nos tornar a imagem e semelhança de Deus. Ao mesmo tempo ele está sendo derrotado, porque ele é muito vaidoso, muito orgulhoso. Então quando ele vê criaturas que parecem tão pobres, tão inferiores, tão miseráveis, ficando melhor do que ele, mais rico que ele, mais poderoso do que ele, isso é que faz o diabo perecer. O diabo sofre ao ver que você permanece na fé, que você permanece na esperança e permanece no amor. É assim, gente. Não tem outro jeito. Você olha para o mundo e fala, meu Deus, por que esse mundo é tão terrível? Por que tanta maldade? Por que tanta coisa ruim? Tanta violência? É um processo, meu irmão. É para ser assim. Você tem que permanecer. Quem tem a Deus não tem medo do diabo. Quem tem medo, não tem medo de nada, não tem medo de ninguém. Repita comigo, quem tem a Deus não precisa ter medo de mais nada. É isso aí. É terrível. Às vezes, quando você tiver muito medo das coisas, pense um pouquinho. Será que o meu temor por Deus não está diminuindo? Porque Jesus falou isso, temer a Deus, não temer os homens. Os homens não podem fazer nada contra você. Temer a Deus, Deus pode fazer perecer tanto a tua alma como o teu corpo no inferno. Jesus falou, corpo no inferno. Eu não sei o que é isso. Porque alguns pensam que é só a alma que queima no inferno. Mas Jesus disse, vai perecer tanto a tua alma quanto o teu corpo. Parece, meus amados, que depois que a gente veio a esse mundo, desse corpo, esse corpo físico, humano, vai desaparecer, mas o corpo espiritual não vai desaparecer jamais. É por isso que tem um mistério aí que a gente não consegue entender mesmo que tem do outro lado da vida. Mas existe um corpo que vai continuar existindo de alguma forma. Então nós fomos criados para ser. Deus, o diabo está aqui para ser derrotado e você está aqui para ser transformado. Ao mesmo momento que o diabo está sendo derrotado na sua vida, você está sendo transformado para a glória de Deus. O diabo em nada vai ser problema para quem ama, busca e serve a Deus. O diabo em nada mais vai ser problema para quem busca a Deus. O diabo de fato opera sua vontade no mundo dos pecadores, dos homens naturais. Mas para nós que somos os escolhidos, chamados por Deus, é o Senhor com seu Santo Espírito que opera em nós.
Não abra mão disso. Quem opera em você não é o diabo. Quem opera em você é o Santo Espírito de Deus. É o Santo Espírito da promessa. É Deus que cuida, é Deus que trata, é Deus que te conduz nesta vida, é Deus que te leva para onde Ele quer, às vezes por vale da sombra da morte, para você se humilhar, para você orar, para você chorar, e depois Ele te leva também para a montanha da gratidão, do louvor, da glória, da luz, das bênçãos. É assim que funciona. Amém? Entenda isso, pelo amor de Deus, você tem que entender. Quando você sentir que as coisas estão muito ruins, muito difíceis, olha o que Deus falou comigo ontem. Até Saul, quando percebia a opressão dos demônios na sua alma, ele sabia o que tinha que fazer. Vou repetir isso aqui. Até Saul, que era um crente carnal, muito carnal, sabia que quando o diabo queria oprimir ele, sabia que ele tinha que fazer. Ele tinha que ouvir louvores. Tem que dar louvor a Deus. Tem que buscar a Deus. Tem que clamar ao Senhor. Não tem jeito. Então, uma coisa Deus me falou essa semana, recado para vocês. Assim diz o Senhor: como eu não posso perdoar? Como eu não posso perdoar? Não diga que Deus não pode perdoar alguma coisa. Deus pode perdoar tudo e qualquer coisa. Mas assim diz o Senhor: será que você está arrependido mesmo? Porque quanto mais arrependido você estiver, mais você vai ter fé que Deus te ama e que Ele te perdoa. Não falta em Deus amor para te dar, não falta em Deus poder para te perdoar. Falta sim em você atitude de fé e humildade para se arrepender. Segunda coisa que Deus me falou essa semana, que tem muitos irmãos que estão na geladeira. Muitos irmãos estão na geladeira. Filho, tem muitos servos Deus na geladeira. Aí eu pergunto, por que ficar na geladeira? Se a friagem não te incomodar, fica aí. Mas por que Deus põe você na geladeira? Para você dizer o quê? Pai, está muito frio aqui, quero sair. Começou a orar certo. O crente não pode aceitar a geladeira. Você tem que reagir. Aí você critica o Espírito Santo, aí você critica os irmãos que sapateiam, aí você critica a obra de Deus, você não aceita as profecias, aí você tem que se arrepender, porque você está na geladeira exatamente por ter essa postura crítica ao que Deus está fazendo. Sai da geladeira. Tem um jeito, mas tem que ser humilde. Porque a igreja tem que ser uma igreja fervorosa. O normal é uma igreja fervorosa. Não é o normal, não é uma igreja fria. Igreja fria não é a vontade de Deus. Deus se move no nosso meio. Deus passeia no meio do seu povo. Deus quer uma igreja que geme, que chora, que implora, que aviva. Entendeu? Esse é o normal. Isso é normal. E para terminar, eu sonhei essa noite que nós vivíamos numa grande prisão e cheio de cachorros bravos para todo lado. Não é isso que eu estou falando? Mas interessante, eu sentia medo dos cachorros, né? Você vê um monte de pitbull, de rottweiler, de fila, de doberman, desses cachorros violentos. Quem que não sente medo? Eu acho que é normal sentir medo. Mas os cachorros não faziam absolutamente nada conosco. O diabo não faz nada. É como uma máquina, um robô que está dependendo de uma instrução.
Você não precisa ter medo de algo se você está fazendo as coisas certas. É simplesmente assim. É simplesmente assim. Você está andando com Deus, continua firme. Não tem diabo, não tem demônio. Esquece esses espíritos maus. Mas se Deus, de alguma forma, quer te atrair para Ele, Ele permite que o inimigo te oprime, Ele permite que o inimigo te espeta para você correr para Ele. Você tem que entender o amor de Deus. Você tem que entender como é que Deus fala. Né? Como eu gosto de falar, nós somos muito analfabetos para ler o que Deus está escrevendo. Deus escreve, a gente não consegue ler, porque a gente é analfabeto demais. Então entenda, quando as coisas estiverem terrivelmente terríveis, é hora de você fazer isso. Fechar a porta do seu quarto e abrir a porta do seu coração. Fechar sua mente para as influências do mundo e abrir seus ouvidos para a voz de Deus. Ok? Amém. Eu vou terminar com essa frase. Nós estamos aqui para buscar refúgio sob as asas do Senhor. É para isso que nós vivemos. Uma coisa é conseguir entrar debaixo das asas do Senhor, e a outra coisa é permanecer lá. Você sabe que você pode aprender a permanecer debaixo das asas do Senhor. Uma vida de oração, de entrega, de devocional, de meditação. Na verdade, você deve fazer uma meditação, uma devocional, né, que tem a ver com oração e estudo da palavra, louvor da palavra, com tanta intensidade que aquilo te segura o dia inteiro. É isso que deveria ser a nossa consagração. Nesse nível. Eu até falei para o pai ontem, pai, mas o povo não tem tempo, a vida é uma agitação, é uma correria. Eu sei que você tem que se virar, irmãos, porque o faraó e o Egito não querem que você adore a Deus. Eles vão fazer tudo para você nunca ter tempo para Deus. Você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para Deus. E eu não sei o que você tem que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu vou te falar, você tem que dar tempo para Deus. Não é? Eu acho que a igreja da Coreia é um grande exemplo disso, porque lá todo mundo normal, trabalha, estuda, faz faculdade, mas a média de oração de um coreano é 3 horas por dia. 3 horas por dia. Eles levantam 4, 5 horas da manhã para orar 2 horas, 3 horas, para depois ir trabalhar. É a vida do coreano cristão lá, dos mais avançados nessa visão, né? E eles acreditam mesmo no poder da oração, né? Eles acreditam, por isso que eles gastam tempo com Deus, porque eles têm fé que estar na presença de Deus não é fazer nada, é fazer a coisa mais importante nessa vida. E aí sinais, prodígios, milagres vão acontecer quando nós andamos debaixo das asas. Põe a música da Bruna Carla, eu acho que é a música que vai encaixar direitinho aí, nós vamos orar. Eu quero chamar você à frente aqui. Venha aqui, você que quer entrar debaixo das asas do Senhor. Os querubins estão aqui, ó. Os querubins estão com suas asas abertas. Deixa rolar aí. Se não tem limite, deixa. Eu vi que aumentou as visualizações do Facebook, tá, gente? Nós estamos usando só o Face, acho que não estamos usando mais o YouTube, não, né? Só o Face, tá? Se você quiser rever essa mensagem, ouvir novamente, né? Isso, pode ver essa canção da Bruna Carla. Se você quiser olhar para lá, para o telão, cantar junto. Dá para pôr naquele formato que eu pedi? Ah, beleza. Não está aparecendo ainda. Eu achei que essa canção cabe direitinho com essa mensagem. É isso que a Bruna Carla está cantando. Olha assim, fala, Senhor, abre as asas sobre nós. Quem está
isso que a águia tem que fazer. Tirar suas penas velhas, tirar suas unhas velhas, seu bico. A águia tem que ser transformada para ser renovada. Ouvindo essa canção, a gente entende com mais profundidade. Um fenômeno que acontece com a águia, acontece conosco. Chega um tempo da sua vida, olha só que impressionante. Você está chegando numa linha que sua vida pode acabar. Pode acabar. Suas forças estão diminuindo. Sua coragem, sua vontade de viver, seu prazer pela vida, vai chegando numa linha final. E aí você pode decidir fazer como a águia. A águia, quando ela chega aos seus 40 anos, ela precisa passar por uma transformação. Ela precisa trocar as penas, ela precisa trocar as unhas, porque a unha dela está fraca, ela não consegue mais caçar, ela vai morrer de fome. O bico dela está fraco, ela não consegue mais matar a presa. As penas estão pesadas, a penugem dela ficou muito grande, ela não consegue fazer voos altos mais. Então, não todas as águias conseguem, mas algumas águias aceitam o sofrimento e a dor, elas arrancam as penas delas, elas, como diz na canção, ela se joga na rocha, ela quer arrancar
aquela pena, ela passa as unhas nas pedras, até as unhas saírem, até sangrarem, ela bate o bico, e ela perde aquele bico velho, e quando ela está toda arrebentada, toda destruída, as penas novas vão surgindo, as unhas novas vão surgindo, um bico novo vai crescendo e ela começa a fazer voos rasantes, o que significa que ela renova-se aos 40 anos e ela vive mais 40 anos. E uma águia pode voar e viver 80 anos se ela se renovar. Se você não aceitar o processo da renovação, você morre. Mas se você aceitar a cruz, o sacrifício, a dor, se disciplinar, se posicionar e dizer: eu não vou morrer, mas viverei e louvarei o nome do Senhor, Deus renova as suas forças. Decida, eu quero renovação, ainda tem jeito para mim, eu estou pronto, eu vou ser renovado. Não aceito menos, eu tenho um Deus que é poderoso para mudar a minha vida, para mudar a minha natureza. Eu tenho um Deus que é todo poderoso. Eu quero sim renovação, transformação, uma nova visão para viver. Eu não estou quebrado, eu não estou morto. Deus vai renovar a sua vida. Pai amado, nós precisamos de cura. Mais do que cura no corpo, nós precisamos de cura na alma, na mente, no espírito. Nós precisamos de um toque novamente. Um toque de graça, um toque de força, de poder. Nós precisamos aceitar a nossa realidade. A nossa vida, o nosso caminho é assim como é. A nossa história, os nossos inimigos, nossas dificuldades, nossos desafios. O irmão tem que aceitar o dele, a outra irmã tem que aceitar dela, é a vida dela, é a casa dela, é o marido que ela tem, a esposa que ele tem, são os filhos que ele tem, é a realidade dele, é a minha realidade. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, cada um tem uma meta, cada um tem um destino para alcançar. E nós não estamos prontos a entregar os pontos. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar buscando, nós vamos continuar nos humilhando, nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar chorando aos teus pés, Senhor. Como disse o teu servo, precisamos de ter mais lágrimas e menos palavras na tua presença. Precisamos ter mais o coração e menos a mente lógica e racionalidade, porque a nossa razão está nos matando, nossa razão está nos destruindo. A gente tem razão de muita coisa, mas a gente não tem unção, não tem poder. Oh Deus, que adianta ter tanta razão e não ter um coração quebrantado, humilde na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos continuar como aquelas crianças que gemem, que buscam, como as crianças humildes e simples e modestas, que não vê a maldade, mas também não tem vaidade. Que nós possamos ter essa postura, essa atitude que tanto agrada teu coração, como o Senhor Jesus mostrou. Aquele que o agrada é como uma criança, que não tem maldade, que tem pureza, que não tem vaidade, que se conforma, que aceita com o que lhe é oferecida. Assim nós temos que ser como crianças, humildes na tua presença. Meu Deus, toca-nos com esta unção de renovação. Ora comigo e fala: Senhor, eu preciso ser renovado de tempo em tempo. Eu preciso desse processo de cura, de libertação, de mudanças na minha mentalidade, nas minhas atitudes. Eu preciso mudar, eu preciso aceitar a tua perfeita vontade para a minha vida.
eu quero dar frutos para a tua glória, eu quero fazer o que é certo, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado nesta terra, e eu quero te obedecer, eu quero te servir, e não vai faltar para mim a unção, o poder, a glória do teu Espírito Santo, a luz do entendimento, da revelação. Não vai faltar para mim as forças, a coragem, a sabedoria para eu crescer, para eu romper, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Graças a Deus. Amém.